Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Na aula de hoje, a gente vai continuar conversando sobre os movimentos literários, né? Sobre as principais escolas literárias ao longo de todos os séculos e vamos dar continuidade nas nossas reflexões da aula passada. Nas nossas últimas videoaulas, a gente conversou a respeito do realismo e do naturalismo, que são estéticas, né? São estilos de época, movimentos literários do final do século XIX, influenciados ali pelas correntes filosóficas daquele momento, influenciados também pela motivação principal, que era de romper com a estética do romantismo e direcionar a crítica social para a sociedade daquela época, né? O realismo focando mais na hipocrisia da sociedade burguesa e o naturalismo direcionando o olhar para as classes pobres para denunciar as mazelas sociais que elas enfrentavam. Ok? Bom, o que a gente falou nessas últimas aulas foi que o movimento romântico no século XIX foi um movimento que se estendeu ao longo das décadas desse século e que se consolidou, porque era um movimento muito atrelado ao gosto do público leitor. Então, ia fazendo sucesso e ia sendo produzido, fazendo sucesso, sendo produzido. Então, é um movimento que se arrasta e vai estar muito forte, muito consolidado, até porque ele veio trabalhando com esse gênero do romance, que era um gênero mais comercial e tudo mais, né? Pois bem, quando surgem movimentos para romper com o romantismo, ele era um movimento tão consolidado que surgem três: dois na prosa e um na poesia. Na prosa a gente viu o realismo e o naturalismo, e na poesia vai surgir o parnasianismo. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o parnasianismo, que é um movimento da poesia que tem como propósito a ruptura com a estética romântica, mas vocês vão ver que ele não tem nada a ver com o realismo e o naturalismo, movimentos contemporâneos. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse movimento que vai ser chamado de parnasianismo. Para a gente poder começar, vale a pena pensar naquela dinâmica que a gente tem visto desde o princípio dos nossos estudos de propostas de ruptura, de que normalmente um movimento que surge com uma estética que rompe ou que pelo menos se opõe à estética do movimento anterior, certo? Se o parnasianismo surge para romper com o romantismo, ele vai trazer características estéticas que se diferenciam da estética proposta lá no período romântico, né? Então, se o romantismo era o movimento da subjetividade, na poesia principalmente, a gente vai ver que o parnasianismo é o movimento da objetividade. Se a poesia romântica era uma poesia com uma carga de emocionalidade muito grande, com uma carga, né, de vazão subjetiva, a gente vai ver a poesia do parnasianismo como uma poesia mais racional. Se o romantismo abria espaço para uma reflexão mais onírica, mais ligada ao fantasioso, versos livres, o parnasianismo vai ser o oposto disso, né? Vai ser um movimento do concreto, um movimento da forma fixa. Então, existe essa oposição aí em estética poética entre um movimento e outro, ok? Muito bem. Muito bem. Outra coisa importante que a gente tem que pensar é que o parnasianismo é um movimento que acontece somente na poesia. A gente não vai ter a prosa parnasiana, né? E ele vai se inspirar no resgate de valores lá da antiguidade clássica. Então é um movimento que se conecta, que retoma alguns princípios estéticos, principalmente formalistas, né? Principalmente com relação à forma do poema, versos, rimas, estrofes, etc. Uso de figuras, tudo mais. Ele vai ser um movimento que vai resgatar esse formalismo de movimentos anteriores. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá no classicismo, na forma fixa, na medida nova, no uso do verso decassílabo, no rigor métrico, tudo isso vai ser muito importante para o parnasianismo também. Só que é um movimento que vai refletir sobre o seu próprio tempo e sobre a escrita do seu próprio tempo. Então, o parnasianismo é um movimento que vai pensar a poesia como se ela fosse uma produção ornamentária, né? É o poema objeto. Então, eles estão extremamente preocupados com a forma da poesia, com o rigor da métrica, o rigor da rima, em fazer versos perfeitos, vão resgatar o soneto, resgatar os versos de métrica fixa,
fazer um trabalho primoroso de rima, então eles estão excessivamente preocupados com a forma e não estão muito preocupados com o conteúdo. Essa é a principal diferença entre o parnasianismo e os movimentos contemporâneos dele, o realismo e o naturalismo, né? Realismo e naturalismo se preocupam com o conteúdo porque são movimentos engajados, são movimentos de crítica social. O parnasianismo não está nem aí para o engajamento social, né? Ele quer fazer uma poesia bonita, tanto que o lema dos parnasianos era a arte pela arte. Então, era rebuscar o máximo possível a forma da poesia, sempre pensando nesse resgate do clássico que pode ser importante para esse momento e também para o desenvolvimento dessa linguagem ornamentária, dessa poesia como um objeto, que ela tem que ser bela, né? Então, a busca incessante dos parnasianos é uma busca pela perfeição, pela harmonia e pela beleza. É a poesia como arte e a arte como beleza, como expressão do belo. Nada além disso, ok? Para a gente poder começar, queria que vocês observassem comigo esse quadro que se chama O Espelho de Vênus. Olha como a gente já tem um quadro, né, que vai ser considerado desse período e conectado à ideia do parnasianismo. E o Espelho de Vênus vai mostrar para a gente já um resgate dos elementos clássicos dessa poesia. Olha as roupas dessas figuras, a imagem de Vênus, que é a deusa da beleza, a deusa da beleza, né? E também a deusa do amor, mas a deusa da beleza, a beleza é muito importante para os parnasianos. E essas figuras todas estão ali num ambiente muito bonito, muito clássico, né? E também se olhando na água, olhando o próprio reflexo. Então é a ideia de admiração do belo, de admiração da perfeição, do harmônico. Se as figuras não estão olhando para o próprio reflexo na água, elas estão olhando para a deusa da beleza, não é? Então, é essa busca pela beleza, a busca pela perfeição e o trabalho com a harmonia que vai mover, né, os preceitos estéticos do parnasianismo. Bom, para a gente entender o que é o parnasianismo e entender também a importância desse movimento, não só no Brasil, ele é um movimento que acontece primeiro na França, né? A gente precisa entender a época. Nós estamos falando da virada do século XIX para o século XX, né? Então, são os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX que a poesia vai manifestar, né, esse estilo parnasiano. Esse período de virada do 19 para o 20 é um período chamado de Belle Époque, né? E essa Belle Époque significa em francês a época bela. E essa proposta é justamente de enaltecer tudo que é requintado, sofisticado, chique, elegante, né? Então tem muito a ver com essa coisa da ostentação, da beleza, do artifício, do bom gosto, do requinte, do garbo, né? Então o que vai acontecer nesse momento? A gente vai ter a França como polo cultural do mundo e tudo que era ligado à moda, à arte, enfim, a essas questões ligadas ao bom gosto, tudo isso era referência, né? Tinha como referência a cultura francesa. Então a gente vai ver que a França meio que se espalha para o mundo em termos de divulgação de cultura, de moda, de perfumaria, de arte, né? A França era a referência. E aí a gente vai ter esse momento, então, chamado de Belle Époque, certo? É um período que é um período da cultura cosmopolita, sobretudo europeia, que começa no final do século XIX, com o final da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, e o período vai durar até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Percebe? Então, é mesmo a virada de um lado para o outro, a virada de um século para o outro. E isso vai motivar bastante os nossos escritores parnasianos, e todos os escritores parnasianos, justamente porque eles vão buscar esse requinte, essa sofisticação, para a poesia. Como é que o requinte, a beleza e a sofisticação se manifestam num texto poético? Através do primor do trabalho, né? Através da lapidação da palavra, através das figuras de linguagem, da métrica, da rima. Então, por isso esse conceito de Belle Époque é importante. A gente vai ver, então, a França como esse centro cultural e a referência mais importante para o bom gosto e para esse requinte. E o parnasianismo no Brasil
Especificamente, vai durar de 1882 até 1893, oficialmente. Mas ainda no princípio do século XX, a gente tem muitos leitores de poesia parnasiana. A poesia parnasiana ainda vai ser uma referência de poesia no princípio do século XX. Então, é um movimento que dura bastante tempo, certo? Basicamente, eles vão vivenciar esse período de transição da monarquia para a república. Nesse slide aqui, eu coloquei para mostrar para vocês algumas imagens que são representativas da Belle Époque. Olha todo o garbo, a elegância, o requinte, a sofisticação, a beleza, né? Tudo muito chique, tudo muito elegante. Esses lugares ou essas representações de cenas são cenas da Belle Époque. Então, é meio que esse o ambiente que vai aparecer na nossa poesia, ou que pelo menos vai transbordar desta poesia. É buscar aproximar a arte da literatura à arte da pintura, da arquitetura, da escultura, que manifestavam esse garbo e elegância. Tudo isso muito ligado. A gente tem aqui nessa foto de baixo, ó, um café que é considerado um café da Belle Époque, né? Então, olha que chique, né? A gente tem tudo isso muito ligado à manifestação do requinte. Então, a poesia do parnasianismo é uma poesia requintada. Pois bem, qual é o projeto literário do parnasianismo? Vejam, aqui coloquei para vocês também verem alguns cartazes da Belle Époque para entender de novo, né, o reforço dessa coisa chique e elegante. O projeto literário do parnasianismo vai se ligar a 3 princípios fundamentais. Primeiro, entender a arte como arte. Por que fazer arte? Apenas pela própria arte. Não quero fazer arte para fazer crítica social, fazer arte para fazer reflexão filosófica, nada disso, tá? Arte pela arte é a arte apenas como beleza, apenas como perfeição, apenas como manifestação do harmônico, do belo, né? Então, esse vai ser o segundo elemento importante, a perfeição formal. A busca do parnasianismo é sempre incessante pela perfeição formal. Os poemas são impecáveis, são completamente perfeitos. Não existe uma falha de métrica, uma falha de rima, nada. Eles são cheios de enjambement, né? O que é enjambement? É o encadeamento. É quando o verso de baixo complementa sintaticamente o verso de cima. Então, um não existe sem o outro, eles são encadeados. Existe essa preocupação no parnasianismo. O esquema de rimas impecável, o trabalho com a métrica impecável. Eles não vão usar só o verso decassílabo, eles vão resgatar o soneto e o decassílabo naquele modelo usado lá no Renascimento, né, no classicismo, mas não é só isso. Eles vão desenvolver outras formas perfeitas, outras formas fixas, né? Então, a poesia parnasiana é a poesia da forma fixa. O trabalho com a rima, o trabalho com a métrica, tudo isso é muito, muito importante. E a questão do olhar impessoal para o objeto poema, né? O poema é visto como um objeto, como se fosse um vaso muito bonito, ou um quadro belíssimo para pôr na parede, ou uma joia preciosa. É o poema como objeto. Né? Olhar para o poema sem se envolver com aquilo. A literatura não é, no parnasianismo, uma maneira de dar vazão para o sentimento. Né? Claro que aparece uma ou outra reflexão, mas não é o foco. O parnasianismo é um movimento de objetividade. O poema é um poema e ele tem que ser lindo, belo, perfeito e harmônico, como a arte no seu suprassumo precisa ser. Certo? Então, existe uma impessoalidade. A poesia não funciona mais como expressão da subjetividade. Ela é a reflexão da objetividade do poeta, certo? Por isso, poemas objetos. Essa comparação entre o poema e um objeto precioso de decoração, ela é constante. Tá? Sobretudo joias, né? O poema comparado às joias. O poeta do parnasianismo, o Olavo Bilac, que é um dos poetas mais importantes, vai dizer isso no seu poema Profissão de Fé. Ele vai dizer que o poeta parnasiano é um poeta ourives. O que é um ourives? É quem fabrica joias. Porque o poeta faz com a linguagem o mesmo processo de limar, lapidar e fazer uma obra perfeita que o ourives faz com a joia, né? Então, se o material precioso do ourives é o ouro e a pedra preciosa, o material precioso do poeta é a palavra. Então, essa comparação é uma comparação constante na poesia parnasiana, ok? Lembrem disso, por favor. O poeta do parnasianismo é um poeta
ourives, ele lapida a palavra para construir o poema com o mesmo, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado e com a mesma destreza que o ourives lapida os metais preciosos para fazer uma joia. Então essa comparação é muito frequente, né? O poema parnasiano é um objeto, né? Um objeto de beleza, um objeto artístico, como é uma joia, como é um vaso, um quadro, enfim. Pensem nisso também, beleza? Portanto, então, a partir desses 3 preceitos, a gente tem que se lembrar do seguinte: o parnasianismo também é um movimento estético que surge com a proposta de ruptura com os valores do romantismo. No entanto, diferente do realismo e do naturalismo, esse movimento parnasiano, ele não se propõe fazer crítica social. A preocupação parnasiana é com a forma, não com o conteúdo. Tá? Pensou em parnasianismo, você vai pensar nesse evento: arte pela arte, perfeição formal e objetividade, que são esses 3 elementos do projeto literário parnasiano. A preocupação é com a forma, não com o conteúdo. Até temos poemas mais interessantes, reflexivos e tudo mais, mas é muito sobre o fazer poético, né? É muito sobre o poema como a manifestação da forma perfeita. Por isso que a busca pela perfeição rege aqui essa literatura parnasiana. Bom, características primordiais do parnasianismo. Primeiro, a opção por uma poesia descritiva. Às vezes no parnasianismo, a gente vai ver, por exemplo, poemas lindíssimos, que são sonetos perfeitos, completamente metrificados, rimados, estruturados, impecáveis, mas são sobre um vaso, né? Ou sobre uma cadeira, ou enfim. O conteúdo não importa, o que importa é a forma. E a gente vai ver um poeta que desenvolve isso bastante bem. Então, essa questão da poesia descritiva. Inclusive, é muito comum a gente ver poemas sobre objetos, e esses poemas se pautam pela descrição desse objeto. Então, a gente tem 2 relações de objetividade aqui. O poema-objeto, que tem que ser belo e artístico como uma obra de arte, e o poema sobre objetos. Isso também vai acontecer bastante aqui no parnasianismo, certo? Pois bem, a característica fundamental do parnasianismo é o rigor formal, uma preocupação com métrica, com rima, com a sonoridade, com o enjambement, que é aquele encadeamento dos versos que eu acabei de explicar para vocês, né? Uma busca pela harmonia entre a forma, né, entre os elementos formais, desculpa, para buscar uma perfeição. Então, a métrica perfeita, as rimas perfeitas, o encaixe dos versos perfeitos, tudo perfeito. A escolha de palavras, né, o ritmo de leitura, a sonoridade que aquelas palavras podem ter, as figuras de linguagem exploradas. Então, a perfeição formal tem a ver com essa harmonia dos elementos da linguagem dentro do texto, e dos elementos da linguagem e da forma do poema, ok? Toda vez que vocês tiverem que pensar sobre isso, sobre a forma de um texto, a forma tem a ver com isso, tá? Versos, rimas, métrica, são os elementos formais, e o conteúdo é o tema. Vemos também a outra característica fundamental é a objetividade poética, em oposição àqueles excessos de subjetividade do romantismo. Então, é racional, né? Não existe lamentação, lirismo confessional, dores de amor, nada disso. E o resgate dos temas da antiguidade clássica também são muito frequentes. Não é só sobre isso, tá? Mas é muito frequente a gente ver resgate de temas clássicos, a presença de elementos da mitologia, ou a referência, inclusive, aos lugares, ou aos mitos gregos, ou a figuras históricas gregas. Então, quem trabalhou com a busca pela perfeição em outros momentos? Os clássicos. Então, eles vão buscar nos clássicos essa referência da cultura, da história, da mitologia, também vai aparecer bastante. Inclusive, até o próprio nome parnasianismo vem de uma referência grega, o Monte Parnassus. O que seria o Monte Parnassus? É uma região da Grécia Antiga em que viviam poetas que cultuavam a poesia. É um ambiente, né, um espaço físico atrelado ao conceito de poesia. Então, o parnasianismo vem daí, a ideia de Parnaso, que vem justamente do Monte Parnassus, lá da Grécia Antiga. Então, percebe como as referências são sempre muito ligadas, muito conectadas? Isso é importante também, ok? E o preceito de arte pela arte.
tá? Lembrem sempre que o parnasianismo, pensem nisso, parnasianismo igual arte pela arte. A arte, ela tem que ser bela, ela não tem que ser política, engajada, nem nada disso. É isso que acreditam os parnasianos, tá? Eu não acredito nisso não, mas os parnasianos acreditavam. Eles diziam, eles defendiam a arte, como beleza, para deleite do público. Não para fazer o público pensar ou estabelecer senso crítico, nem nada disso, né? Arte pela arte é isso, tá? Pensou em parnasianismo, pensou em arte pela arte. E a ideia de poeta ourives, ok? Que história é essa de poeta ourives? Lembrem sempre, esse conceito de poeta ourives vai surgir da poesia Profissão de Fé, do poema Profissão de Fé do Olavo Bilac, e é uma imagem que vai se manifestar em outros textos muitos. E, na verdade, é a ideia do que tem que ser o poeta parnasiano. O poeta parnasiano precisa ser um ourives das palavras. Ele precisa lapidar, limar, construir, moldar e deixar perfeito um trabalho, né, desgastante, mas deixar perfeito o poema, como o Ourives faz com a joia. Essa analogia é criada pelo Olavo Bilac, mas ela manifesta a ideia do que tem que ser um poeta parnasiano naquele momento. Okay? A gente costuma dizer que o parnasianismo é um movimento que os estudantes de literatura amam odiar, porque é um movimento considerado alienado, né? Porque ele vai ter esse trabalho de distanciamento da crítica social que estava pululando naquela época, que estava que estava dominando a literatura na prosa. O realismo e o naturalismo são literaturas engajadas e o parnasianismo se desconecta disso, então ele é visto como alienado. Mas o trabalho da poesia parnasiana com o desenvolvimento da forma é primoroso, né? E vai ser inspiração para poetas, inclusive no século 20 e 21, que vão ser chamados de neoparnasianos, né? Ou que terão fases neoparnasianas. Basicamente, o que o poeta parnasiano entende é que a poesia dá trabalho, ela é um trabalho quase físico, ele acredita muito mais na transpiração, né, no suar para trabalhar o poema, do que na inspiração. Não tem a ver com a subjetividade inspiradora, tem a ver com o trabalho, né, com lapidar e construir um poema perfeito. Então, isso também é importante que esteja na sua mente, ok? A ideia de poeta ourives tem a ver com isso. E embora fosse um movimento alienado politicamente e socialmente, criticamente, é um movimento que vai trazer, é um estilo de época, né? O parnasianismo vai trazer para a gente um aprimoramento da forma, um estudo da forma que vai ser fundamental para a qualidade da poesia, tá? Não só no Brasil, no mundo todo. Bom, quando vocês pensarem em parnasianismo no Brasil, vocês têm que se lembrar da chamada Tríade Parnasiana. São os 3 poetas mais importantes do nosso parnasianismo que vão fazer muito sucesso, inclusive fora do Brasil, tá? A Tríade Parnasiana não é a única. Não existem só esses poemas no parnasianismo brasileiro. Existem outros, mas esses são os mais importantes, então é deles que a gente vai falar, ok? São 3. Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. Esses 3 meio que vão direcionar o desenvolvimento da poesia parnasiana aqui no Brasil e vão se destacar. E juntos vão trabalhar pelo movimento parnasiano na arte brasileira. Então, eles vão ser considerados a tríade parnasiana. Ok? O Alberto de Oliveira é um poeta que vai ser conhecido como poeta dos vasos, porque ele vai escrever muitos poemas sobre vasos, né? Vaso grego, vaso chinês, então ele tem vários poemas que são sobre vasos, e ele vai ser muito ligado a essa questão da forma fixa e também vai se conectar bastante ao resgate dos elementos clássicos. É um poeta mais ortodoxo nesse preceito parnasiano de arte pela arte, sabe? Ele leva mesmo a sério a história de poema-objeto ou poema sobre objetos, né? Ele vai trabalhar bastante nessa linha. O Raimundo Corrêa já transita numa linha que abre espaço para uma reflexãozinha mais filosófica, mas é um pezinho na filosofia só. Tá? O trabalho dele, a preocupação do trabalho do Raimundo Corrêa também é muito ligada à forma e ele vai além do soneto. O Alberto de Oliveira escreve muitos sonetos, não só, mas muitos. E o Raimundo Corrêa vai experimentar outras formas, né? Então a poesia do Raimundo Corrêa é uma poesia interessantíssima para o nosso parnasianismo. E o Olavo Bilac é meio que o líder, né? E ele vai trabalhar com o maior
quantidade, né, de linhas parnasianas dentro da sua poesia. Um dos temas mais interessantes e um dos que ele mais gostava na poesia do Olavo Bilac é o fazer poético. Então a gente vê o Bilac falando muito sobre o fazer poesia, né? Como é que chama quando a gente tem um texto que fala sobre o processo de produção do texto? Uma linguagem que pensa sobre a própria linguagem. Metalinguagem. Então, o Olavo Bilac vai desenvolver bastante essa temática da metalinguagem e o fazer poético vai se tornar mesmo objeto dos seus poemas, né? Alvo de conteúdo dos seus poemas. Pois bem, essa é a tríade parnasiana. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. O Roberto de Oliveira, como eu falei para vocês, né, cultivou aí os valores parnasianos, ele levou a cabo os valores parnasianos e carregou um certo intimismo na primeira fase, no primeiro momento, que ligado aos tempos do romantismo, mas isso vai ser deixado de lado, tá? Porque o tempo todo ele tenta controlar esse derramamento emocional que é característica do romantismo. Quando ele se define como parnasiano, ele vai levar ao extremo a história do poema objeto, da objetividade, da arte pela arte. Então ele rejeita esse intimismo e foca na objetividade, porque ele teve uma fase romântica, né? Então para ele o parnasianismo vai ser extremo. Então ele é mais ortodoxo, por isso que eu defini ele dessa forma, como mais ortodoxo, né? Vai ter um baita apreço pelo soneto, então ele vai desenvolver muitos sonetos. O soneto é o símbolo da perfeição formal, né? Lembra do soneto? 14 versos decassílabos organizados em 2 quartetos e 2 tercetos com esquema de rimas regular. É a perfeição na poesia personificada. E o Alberto de Oliveira, então, na sua fase parnasiana, vai abandonar aquele derramamento emocional e vai focar nessa questão ortodoxa da arte pela arte, da perfeição, da busca pela perfeição formal. Então, ele tem esse apreço pelos sonetos e vai desenvolver bastante aí esse gênero, né, na sua poesia. E vai acabar escrevendo sobre os objetos de decoração e por isso que eu brinquei que ele é o poeta dos vasos, né? Porque vai ter o vaso grego, o vaso chinês e tudo mais, e vai ter algumas referências clássicas importantes também, tá? Então ele é meio que literalmente o representante do parnasianismo ortodoxo aqui no Brasil. O Raimundo Correia, ele vai trabalhar a forma da poesia, mas principalmente com relação à sonoridade. Dos 3 poetas parnasianos da tríade, a gente vai ter no Raimundo Correia o mais musical, né? Ele vai trabalhar muito com os efeitos sonoros ou com as figuras sonoras. Não chega a ser um poema completamente musical, tá? Mas ele vai explorar bastante as figuras sonoras e isso vai ser uma característica importante da poesia dele. E como é uso de linguagem, uso da forma, a gente vai ver também isso como uma característica parnasiana, né? O que ele vai fazer que vai diferenciá-lo é que ele escolhe uma linha um pouco mais sombria. Normalmente, quando a gente pensa na poesia parnasiana, a gente pensa numa coisa bem clara, bem evidente, né? E buscando imagens que são esclarecidas e clássicas, e o uso do mármore como exemplo, e do brilho, né? Meio que para fazer a linguagem brilhar através da poesia. O Raimundo Correia vai fazer um pouquinho do oposto. Ele vai trazer uma certa sombra para essa atmosfera que normalmente era muito clara, por isso que tem ali ques, né? Pequenas nuances de proposta de reflexão filosófica. O Raimundo Correia tem um poema chamado O Mal Secreto, em que ele vai falar sobre a hipocrisia da sociedade, mas sem grande engajamento não, tá? Não tem nada a ver com o realismo, mas que ele vai dizer que as pessoas que parecem estar rindo, por dentro às vezes elas estão sofrendo, ou que parecem ser boas, por dentro elas não são, né? Então ele vai falar um pouco sobre essa questão da máscara social e isso meio que esconde aquela clareza que normalmente aparece na poesia parnasiana. Então, por isso que ele é diferente, ele é de uma linha muito específica ali. Por favor, procurem esse poema, O Mal Secreto. Vale a pena, é um dos mais legais. Ele vai se distanciar um pouquinho da rigidez parnasiana para expressar essas pequenas reflexões subjetivas, tá? Nada que se compare ao romantismo, nada mesmo, ok? Por isso que ainda é parnasiano.
E a preocupação com a forma é uma preocupação ainda bastante grande na poesia do Raimundo Corrêa. Não são versos livres, não é uma preocupação completamente desligada da métrica, ele é bem parnasiano na forma, tá? É que o conteúdo não é um conteúdo objetivo, descritivo, limitado. É um conteúdo que vai falar um pouco sobre sentimentos, mas de maneira muito controlada. Não tem nada a ver com o romantismo, ok? Mas fiquem atentos que essa nuancezinha é uma característica interessante do Raimundo Corrêa. Mas não se deixem enganar, tá? Pensou em Raimundo Corrêa, pensou em parnasianismo. Ele é um poeta parnasiano. Tudo bem? E também vai resgatar alguns valores clássicos importantes. Ele tem, por exemplo, um poema chamado O Vinho de Hebe, que vai ser uma retomada também dessa figura clássica, né, da mitologia, que é a figura da Hebe. Então, muitas coisas vão acontecendo aí nessa poesia que manifestam fortemente os valores parnasianos. É só no tema que o Raimundo Corrêa destoa um pouco dos demais. Mas ainda assim é um poeta parnasiano, um poeta, e como ele destoa no tema, e propõe algumas reflexões que tem um teor subjetivo e são mais baixo astral, é que a gente vai dizer que ele traz essa ideia de sombra para a atmosfera clássica do parnasianismo, porque são reflexões um pouco pesadas, né? Mas nada excessivo, tá? É pesado quando comparado ao resto, que é sobre vaso e sobre cadeiras e sobre a própria língua. Então, ele vai propor uma reflexão diferenciada. Por isso que ele destoa dos outros. Mas ele é parnasiano, porque ele se preocupa com a forma mais do que qualquer outra coisa, tá? Ele só se desapega do rigor formal, por exemplo, da fixidez formal do soneto. Ele escreve outros tipos de poema também. E para fechar, né, a nossa tríade, precisamos comentar um pouquinho sobre o Olavo Bilac, que é um dos escritores mais famosos da nossa literatura. É bastante importante pensar na poesia do Bilac. Ele vai ser um ícone da poesia parnasiana aqui no Brasil. É o mais popular dos poetas parnasianos e vai se ligar à república, ao governo, ao exército. Se não me falha a memória, ele é patrono do exército ou qualquer coisa parecida com isso. Espera só um pouquinho que eu vou confirmar essa informação. Só um minuto. Voltei. O Olavo Bilac, ele é propulgador e patrono do serviço militar. Então, ele vai ter essas conexões políticas também, né? Mas políticas ligadas à república. Ele não era ligado aos movimentos populares, não. Aliás, o parnasianismo é um movimento bastante de elite, né? Ele não é um movimento ligado ao povo, não. Então, também isso se manifesta dessa forma. Então, ele vai ser o mais popular dos poetas parnasianos. Ele vai ter aquele poema lindíssimo chamado Língua Portuguesa. É o Olavo Bilac que, no primeiro verso desse poema Língua Portuguesa, define a nossa língua como a última flor do lácio, inculta e bela, que é, ao mesmo tempo, esplendor e sepultura. É uma reflexão sobre a própria língua. A língua é o objeto da poesia, é a matéria-prima da poesia. Então, é o refletir sobre o próprio poema, refletir sobre o próprio fazer poético, é usar a língua para falar sobre a língua portuguesa. Isso é metalinguagem, né? Então, a temática da metalinguagem é uma temática importante para o Olavo Bilac. Outra coisa, ele vai expressar profundamente os valores poéticos parnasianos. Ele lidera a tríade e se torna o mais expressivo poeta parnasiano brasileiro. Como é que ele vai fazer isso? A gente vê que a poesia do Bilac tem uma preocupação enorme com esse culto da forma. Essa expressão é uma boa expressão para você associar a ideia de parnasianismo. Rigor formal, forma fixa, rigidez formal, linguagem ornamentária, mas também esse termo, culto da forma. Os parnasianos cultuavam a poesia, a forma poética, né? A estrutura do gênero poema. Era um culto mesmo, eles idolatravam aquilo, né? E eles trabalhavam para aquilo. Essa coisa de gostar demais e de se preocupar demais, é o culto da forma. E isso a gente vai ver muito na poesia do Bilac. Além disso, a linguagem ornamentária, essa linguagem rebuscada, embelezada e elegante, para mostrar o requinte através das palavras, a metalinguagem que comentamos, e o resgate das imagens clássicas. Então, ele pega tudo que é considerado característica
do parnasianismo, e tudo isso se manifesta na sua poesia, tá? Por isso que ele é talvez o mais popular dos poetas parnasianos. E não se esqueçam que é do Olavo Bilac aquele poema Profissão de Fé, que define o poeta como um poeta ourives. E aí a gente vai associar, né, essa analogia do poeta ourives ao conceito de poeta parnasiano. Vejam só, trouxe para mostrar para vocês um trechinho desse poema. Ele é muito longo, tá? Então separei aqui para vocês alguns trechinhos. O poema se chama Profissão de Fé, portanto, profissão de poeta, né? E de fé porque existe esse culto da própria profissão. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro e o alto relevo faz de uma flor. Então o eu lírico, que é um poeta, diz: eu invejo o ourives quando eu escrevo, quando eu exerço o meu ofício de poeta, que é escrever, eu invejo o ourives, que lapida, né, uma flor em alto relevo no ouro. Com o mesmo amor que o ourives lapida essa flor em alto relevo, eu lapido as palavras no meu poema. Ele vai usar essa sequência de verbos que são verbos de ação, de trabalho de esforço, né? Torce, aprimora, alteia, lima, são verbos normalmente ligados ao trabalho do ourives, e ele diz a frase, né? Então, ele pega essas ações que são do poeta ourives para atribuir, que são do profissional ourives, para atribuir ao poeta. Então, assim como o ourives torce, aprimora, alteia e lima o ouro, o poeta torce, aprimora, alteia e lima a frase, né? Percebe a comparação entre os dois ofícios? É isso que ele está fazendo aqui. E, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Rubim é rubi, tá? Então, ou seja, a gente coloca a rima no verso para pôr aquele ponto final, né, aquele toque final de perfeição, da mesma forma que o ourives coloca o rubi no anel, na joia, no ouro. Percebem a comparação? Então, essa analogia que vai explicar para a gente esse ofício de poeta, que é comparável ao ofício de ourives. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Então, a minha estrofe de poeta sai da minha oficina de poeta perfeita, assim como a joia sai do ateliê do ourives, né? E ora sem conta-passo, mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo o pensamento. Então, o poeta, ele vai se enclausurar para fazer o bom trabalho, assim como o ourives também se fecha para fazer o seu bom trabalho, né? Pois bem, porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Escrever exige tanta perícia, tanta destreza, tanto cuidado, tanta habilidade, que não existe outro ofício que se compare a essa necessidade de destreza. Apenas, talvez, o de ourives, né? Então, por isso, ele vai fazer essa comparação. A gente percebe que existe uma preocupação bastante grande do Olavo Bilac em reforçar o rigor formal. Vocês vão ver que as estrofes, elas intercalam versos octassílabos e tetrassílabos. Então, a gente sempre vai ter, né? Um verso de 8 sílabas, um de 4. Um de 8, um de 4. Isso cria ritmo na leitura. Verso longo, verso curto. Verso longo, verso curto. E o verso curto tem a metade das sílabas poéticas que tem o verso longo. Então, essa é uma preocupação com o rigor formal. Ok? O ritmo é regular, existe um esquema de rimas, então é o rigor formal, tá? Arte pela arte, preocupação com a forma. A temática é a metalinguagem, porque é um poema que fala sobre o processo de escrever um poema ou o trabalho de fazer poético, por isso é importante ressaltar essa questão. Ele diz aqui que o poeta precisa lapidar a palavra da mesma maneira que o ourives lapida os metais preciosos, então a analogia vem desse poema, nesse processo. E aí a gente pensar que a palavra, a linguagem, elas vão ser colocadas no mesmo patamar que o ouro, o rubi e as pedras preciosas.
Percebe esse culto da linguagem, esse culto da forma? É colocar a palavra como a matéria-prima mais preciosa que tem. Olha que lindo isso, né? É alienado? Sim, sofremos por isso, mas é tão bonito e é um trabalho tão primoroso que se faz com a linguagem. A língua portuguesa é uma língua tão difícil, tão sonora, tão expressiva, né? E trabalhar com ela como um metal precioso é uma metáfora muito bonita. Né? Então, os parnasianos vão explorar bastante esse aspecto. E a busca pela perfeição. O trabalho poético é árduo, ele exige destreza, habilidade, persistência, né? E como o trabalho físico feito pelo ourives para lapidar e moldar a joia. Então, por isso, ó, é transpiração, não inspiração. Não é só baixar uma inspiração aqui e sai qualquer poema, não. Exige trabalho, né? É isso que os parnasianos entendem, que o fazer poético exige trabalho. Minha sugestão é que vocês anotem esses apontamentozinhos que tá aí no meu slide num post-it. Talvez 2, talvez vários, porque é bastante coisa. Mas eu acho que vale a pena você fazer esses apontamentos para te orientar na hora de estudar. Isso aqui resume muito bem a ideia impressa no poema Profissão de Fé, que é um poema antológico do parnasianismo brasileiro. E essa ideia de poeta ourives, do trabalho, da lapidação, da estrutura do fazer poético, vai aparecer em outros poemas do Bilac e em outros poemas de outros escritores também. Mas eu trouxe só mais um para a gente fechar a nossa aula de hoje, que é um poema, esse sim, um soneto, né, na forma fixa do soneto. O Profissão de Fé não, ele tinha aquela estrutura própria de octassílabos e tetrassílabos, lembra? Preocupação com a forma, rigor formal, transpiração, trabalho pra caramba. É isso que tá querendo dizer ali. E aqui esse soneto é dedicado a um poeta. Então, o eu lírico se dirige a um poeta. E a gente vai ler esse poema só para fechar a aula de hoje e entender bem o que é a poesia parnasiana, ok? Vejam lá. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Lindo, né? Vocês entenderam? Será? Vamos pensar aqui juntos um pouquinho. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O enjambement. Tá? O encadeamento dos versos. Olha o que está acontecendo aqui. Eu vou usar essa estrofe como exemplo, mas isso acontece em todas, tá? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. Do esforço é complemento nominal da palavra emprego. Isso aqui é um período só, certo? Mas por conta da métrica, o poeta quebrou o verso e colocou a conclusão do período embaixo. Então, esse verso, gente, ele complementa sintaticamente o verso de cima. Isso é o encadeamento. Um verso não existe sem o outro, não faz sentido sem o outro, eles dependem um do outro, tá? Esse termo se chama encadeamento nos estudos literários e o termo em francês para ele é enjambement. Isso mostra uma destreza e um cuidado muito grande com a forma do poema. Por isso que os parnasianos trabalham demais esse preceito do encadeamento, tá? Isso é importante que vocês se lembrem, ok? Outra coisa, olha as figuras de linguagem. Eu não vou nem falar muito mais da forma. Vocês estão vendo, 14 versos, pode fazer a métrica, são todos decassílabos, o esquema de rimas é todinho regular, é um soneto perfeito, né? Só por ser um soneto, a gente já percebe que é uma característica de rigor formal. Por isso que os parnasianos buscam muito o soneto como forma, né? Como elemento de forma. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para o uso da linguagem que se faz aqui. Ele diz assim, que longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, de novo o enjambement aqui, o encadeamento.
tá? A frase é: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. Uma coisa só. Só que o Beneditino escreve veio para baixo, o verbo e o aposto, né? Bom, e ele diz então que esse poeta, para quem ele dedica, né, o poema, escreve beneditino. Beneditino tem a ver com monge, né? Concentrado ali, meditando no seu próprio trabalho. Tem a ver com os monges beneditinos, então muito concentrado no que está fazendo. O poeta escreve muito concentrado no que está fazendo, no seu claustro. O que é um claustro? Uma espécie de prisão, né? Como se fosse a cela de um monge mesmo. Sozinho, quietinho, no seu ateliê, sozinho. Longe do estéril turbilhão da rua. A rua movimentada, cheia de coisas acontecendo, ela é estéril. A poesia não nasce na rua, né? Ela nasce na concentração ali do trabalho do poeta. E ele fala no aconchego do claustro. Claustro é prisão, normalmente é ligado a uma conotação ruim, mas ele diz do aconchego. Então ele cria uma antítese aqui, né? Aconchego e prisão. É uma prisão aconchegante, é meio antitética essa relação. Na paciência e no sossego, olha esse verso. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Sua, transpira. A poesia parnasiana é transpiração, não inspiração. Então ele sua para escrever, né? De novo, ele vai usar aqui verbos que são do trabalho pesado mesmo, do trabalho que leva à transpiração. É metafórico, mas é isso. Construir um poema é cansativo, exaustivo, exige muito. E ele vai usar uma figura de linguagem interessante nessa sequência de verbos. Ele vai repetir, né, a conjunção e várias vezes. Havia necessidade gramaticalmente falando? Não, mas ele coloca para enfatizar o trabalho cansativo que é a escrita de um poema. Como se chama essa figura de linguagem? Você lembra? Quando a gente repete muitas vezes o mesmo conectivo, né? O mesmo síndeto, a mesma conjunção, a repetição da mesma conjunção várias vezes é um polissíndeto. Essa figura de linguagem é chamada de polissíndeto. Ele vai explorar essa figura de linguagem aqui, assim como explora antítese, assim como explora paradoxo, assim como explora várias coisas, tá? Então, o uso da figura de linguagem também é parte da linguagem ornamentária, do trabalho com a linguagem. Né? É usar a palavra para criar imagens, figuras. Então, é o ápice do trabalho com a linguagem. Então, para o parnasiano, a figura de linguagem é muito importante, todas elas. E ele diz, na forma se disfarça o emprego do esforço. Ou seja, na forma perfeita do poema, no resultado final, não pode transparecer o esforço que deu. Né? Assim como a joia linda e perfeita não transparece o esforço do ourives. De tal modo que a imagem fique nua, rica, o requinte da Belle Époque, mas sóbria, como um templo grego. A comparação que ele faz é com um templo grego, a imagem, né, do templo grego sendo trazida para cá. Esse verso é famoso também, não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Então, no processo final da obra de arte, né, da obra literária, não pode transparecer o suplício, a exaustão, o cansaço do mestre, o trabalho que deu. Né? Quem olha, lembra da arte pela arte, não pode transparecer nada mais do que a beleza própria da obra de arte. Todo o trabalho que deu para produzir não pode transparecer naquilo. Né? É isso que ele está defendendo aqui. E por que ele está defendendo isso? Ele vai criar essa imagem, né? É natural o efeito agrade, o resultado do poema agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. De novo o enjambement aqui, em o encadeamento. Esse trecho complementa o período anterior, o outro período começa aqui e o final dele está no verso de baixo. Os versos não existem sozinhos, eles dependem um do outro para existir. Okay? E é isso que ele está dizendo. A obra final não pode transparecer o trabalho que deu. Ok? Bem, por que não pode? Porque a beleza personificada é gêmea da verdade. Arte pura, inimiga do artifício. É a força e a graça na simplicidade. As coisas mais lindas, embora sejam as mais trabalhosas, elas devem parecer simples e puramente belas no final. Busca pela beleza incessante, busca pela perfeição.
certo? A gente também vai ver aqui a ideia de poeta ourives. A gente também vai ver a sugestão do eu lírico de que o poeta precisa conciliar a sobriedade, a riqueza, né? É o requinte, o bom gosto, o equilíbrio entre as duas coisas. A ideia da imagem clássica do templo grego, desculpa, e o culto da forma, sempre, 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 ok? Isso vale a pena anotar no post-it também. Se conseguir um aí, arranja um cantinho e faz essa anotação para lembrar do parnasianismo. Espero que vocês tenham gostado, né? O parnasianismo é aquele movimento, como eu falei, que os estudantes de literatura amam odiar. Porque é um movimento alienado, mas ele é tão bonito, né? O trabalho poético, o trabalho com a linguagem, a estrutura da forma, a busca pela perfeição, é bonito de ver. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês abram a mente, né, para poder ler um pouco mais sobre o parnasianismo, ler outros poemas. Vou pedir para que você dê uma olhadinha no módulo 19 da sua apostila, para que você possa conhecer um pouco mais, né, do parnasianismo. Faz uma leitura da parte teórica, por favor, e depois faz apenas os primeiros exercícios na sua apostila de exercícios no módulo 19. Os primeiros, só os divertimentos com o professor. Combinado? Os outros não precisa, a não ser que você queira. Tá? Para praticar bastante e exercitar bem. Se você tiver com tempo, não tiver atrasado, manda ver. Se tiver, só faz aquela seleção da primeira sessão de exercícios, ok? Dá uma olhada na parte teórica, então, módulo 19 da sua apostila de teoria, e depois faz os primeiros exercícios da apostila de exercício, módulo 19. Belinha também gosta de parnasianismo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês se interessem por conhecer mais sobre o parnasianismo. Guardem essas informações da nossa conversa de hoje, porque lá na frente a gente vai ver os poetas modernistas que são neoparnasianos e que vão buscar resgatar esses valores do culto da forma, do trabalho, da destreza, né? Essa preocupação excessiva aí com a forma. Mas de uma outra forma, tá? De uma outra maneira. A gente vê isso lá pra frente um pouquinho nas nossas próximas aulas. Fiquem bem, se cuidem, se protejam, tá? Se mantenham aí em casa, se precisar sair por qualquer razão, se protege, usa máscara, álcool gel, evita tocar nas coisas, evita levar as mãos ao rosto, se cuida bem, tá bom? Acho que tô torcendo aqui para que em breve a gente possa se ver de novo. Super beijo para vocês, bom final de semana e na nossa próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre outra escola literária. Até mais!